Bom dia, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer a leitura de um texto chamado A Raposa e a Cegonha e depois a gente vai responder as questões. Eu só vou pedir uma coisa, tá? Para que você acompanhe a leitura. Só que aqui no caso, como é que se diz? A imagem não está muito clara para vocês. Se tiver, tudo bem, você pode acompanhar por aqui. Mas é por isso que eu pedi para que vocês copiassem no caderno de vocês, para treinar a letra, né? E também para ficar bem, para você entender o que você está escrevendo. Então, eu vou pedir para que você acompanhe no seu caderno enquanto eu faço leitura para vocês aqui, tá bom? Às vezes pode parecer cortar, fica um pouquinho difícil para eu ler, né? Ali lá na uma palavra chamada deliciado, né? Então, para mim, eu lido na primeira vez delicado por conta tá um pouco embaçado para mim aqui o texto, né? Mas porque eu tive que ampliar bastante. Então, eu vou pedir para vocês fazer o quê? Vocês vão copiar no caderno, tá? Eu pedi para vocês copiarem o texto para treinar a letra. E agora vocês vão ter que entender a sua letra, que é o essencial. Se você não estiver entendendo sua letra, outra pessoa não vai, né, provavelmente entender. Porque se você não entendeu o que você está escrevendo, vai ficar muito complicado de você passar a mensagem, transmitir uma mensagem para outra pessoa. E isso é essencial para a sua vida, para a sua educação, para você se formar, fazer um curso superior. Você tem que saber escrever legível, né? De forma legível. Tudo bem? Então vou começar com vocês. Leia em voz alta aí, tá bom, gente? Mesmo não precisa ler, às vezes fica com vergonha, né? Do irmão, do pai. Leia de voz que você escute sua voz, tá? Não precisa ser tão. Liga num lugar mais reservado, onde você se sente mais confortável para estudar, tá bom? Olha lá. Vamos lá então. A raposa e a cegonha. Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu-lhe sopa, que ambas gostavam muito, num prato raso. Estás a gostar da minha sopa? Perguntou, enquanto a cegonha bicava em vão no líquido, sem conseguir comer nada. Como posso saber se nem consigo comer? Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa com um ar todo deliciado. Dias depois, foi a vez de a cegonha retribuir o gesto, pelo que convidou a raposa para comer com ela na sua casa à beira do lago. Serviu-lhe a sopa num jarro largo embaixo, estreito em cima. Está deliciosa, querida amiga, exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo. Não achas? Claro que a raposa não achava nem podia achar nada, pois o focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou várias vezes sem sucesso, até que, bastante mal-humorada, se despediu da cegonha, resmungando entre dentes. Não te achei graça nenhuma. Então, pessoal, o que acontece? Essa é uma fábula, né? No caso, da fábula de La Fontaine, né? E conta a história da raposa e da cegonha. Então, o que acontece? Faltou a empatia aí, né? O que é empatia? Você se colocar no lugar da outra pessoa. Parece que uma estava pregando, né? Como é que se diz? Pregando uma gracinha, né? Fazendo uma gracinha com a outra, né? No caso, primeiro, né? No caso, a raposa convidou, né? A cegonha para tomar uma sopa com aquele bico. Como é que vai tomar a sopa com bico? Tava bicando lá o prato e não conseguia, porque era uma comida líquida, né? Então, teria que ser um prato profundo, né? Para aquele bico. Então, mas não foi possível. Então, o que acontece? Depois a cegonha convidou a raposa e fez o que, né? Pegou o que? Um jarro onde era estreito, né? Olha lá. Pois o focinho não passava do gargalo estreito do raso. Então o focinho ficava preso, não chegava ao fundo. Então foi como é que se diz? A vingança, né? Vingança da cegonha, que pregou também uma peça para a raposa. Tudo bem? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do texto. Agora a gente vai fazer o estudo do texto, né? O estudo do texto, a gente vai avaliar, né, no caso, os personagens da história. Para isso, tá? Eu vou utilizar o quadro, eu vou dar uma pausa
aqui no caso e vou utilizar o quadro em outro ambiente para responder as perguntas com vocês, tá bom? Esse é o momento. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Para começar a responder nossas questões. Então, vamos lá diretamente ao texto. Quais são os personagens da história? Quais são os personagens da história? Os personagens principais. A história envolve somente dois personagens, não é? A raposa e a cegonha. Então você vai começar aqui, olha, letra maiúscula, a raposa e a cegonha. Fácil, não é? O objetivo é esse mesmo, pessoal. Não vou passar atividades complicadas, tá? Se eu passar alguma atividade um pouco mais puxada, eu vou dar uma videoaula completinha e dar todo o suporte para vocês, tá bom? Ó, 2. Para que a raposa convidou a cegonha? Para que a raposa convidou a cegonha? Ela convidou para tomar uma sopa. A convidou para tomar sopa. A convidou, né? Vamos colocar assim a resposta, utilizando o nome dos personagens, né? Convidou no caso, a cegonha. Convidou a cegonha para tomar sopa. Professor, escrevi diferente, né? Essa resposta. Mas, duas coisas. Está falando a mesma coisa? Que a convidou para tomar sopa? 2, né? Segundo, está escrito corretamente? Letra maiúscula, ponto final, as palavras estão corretas? Então, não tem problema, tá? Existem várias maneiras de dar uma resposta, né? Várias frases, né? Formular várias frases com o mesmo sentido. Na 3, o que perguntou a raposa à cegonha? O que perguntou a raposa à cegonha, né? O A com crase, ele está sem crase, né? E o que perguntou à cegonha? Ela perguntou se estás a gostar da minha sopa? Então, perguntou se estava gostando da sopa que ela fez. Perguntou se ela, ou se a raposa, no caso, né? Se é a cegonha, né? Perguntou se a cegonha, porque meu espaço está bem limitado, né? Não, se perguntou se ela estava gostando da sopa. Tudo bem? Professor, eu coloquei. Perguntou se ela estava gostando da sopa que ela tinha feito. Também está correto, tá bom? Na 4. O que respondeu a cegonha? O que a cegonha respondeu para a raposa? Né? Ela falou assim, né? No caso, ela não estava conseguindo tomar a sopa. Aquele prato raso, a comida, né? No caso, o alimento era líquido. E ela tem aquele bico grande. Então, ela estava bicando o prato. Não estava conseguindo, né, tomar a sopa. Ela falou assim, como posso saber se não consigo nem tomar? Não é? Então, o que ela respondeu? Né? Como poderia saber se não conseguia tomar? Como poderia saber se nem estava conseguindo, tentando não ficar na frente de vocês, conseguindo se alimentar? Tudo bem? Como ela poderia saber, né? Ela falou assim, como posso saber se nem consigo me alimentar, né? Então, aqui no caso, na primeira parte, né? A gente fez da número 1 até o número 4. Então, o que acontece? Perguntas tranquilas, perguntas fáceis, tá? Dê uma olhadinha na sua letra. Se você estiver achando que a letra não está muito bonita, né?
assim, minha letra não está muito legível, mande uma foto para mim no meu WhatsApp para pergunta, professor, preciso de um caderno de caligrafia? Eu vou avaliar a situação e falo para vocês se precisa, se não, ou se é realmente só falta de prática, né? Tudo bem? Então vou dar uma pausa agora e vou retornar com outras questões. Só um momento. Então, pessoal, vamos finalizar, né, as questões. O que fez a cegonha dias depois? Convidou, né, a raposa para comer. Retribuiu o convite. Convidou a raposa para comer. Né? Bem simples, né? Na 6. Onde ficava a casa da cegonha? Onde ficava a casa da cegonha, pessoal? À beira do lago. Né? Qual o lugar? Onde ficava? São perguntas bem fáceis, né? 7. Onde a cegonha serviu sopa à raposa? Onde que a cegonha serviu sopa para a raposa? Em um jarro, né? Em um jarro. Onde ele era estreito ali no topo, né? Estreito no topo. Então lembrava mais ou menos assim, né? Ele era estreito no topo e aí o focinho da raposa não entrava, né? Era mais ou menos assim o jarro, não é? Então, como é que a raposa faria, né? Olha lá. Aqui, no caso, ela não... Parece a cegonha, né? Vamos lá. O bico dela é um pouquinho, né? Um pouquinho fechado assim, né? Coitadinha. Coitadinha não, né? Pra falar a verdade, ela recebeu o que ela plantou, não foi? Então, o que acontece? Ela não conseguia. O bico do jarro, né? Era muito estreito. Eu vou desistir de desenhar aqui, mas depois eu vou colocar para vocês, tá? Aqui no vídeo mesmo, nos 2 minutinhos finais, 2 minutinhos, 3 minutinhos finais, a história é contada com imagens de um canal que eu peguei, tudo bom? Então fica até o final do vídeo, vocês vão gostar bastante. E eu vou divulgar esse canal também para vocês. Né? Em um jarro estreito no topo. Na 8. Como ficou a raposa após o jantar? Ela gostou? Ela não gostou? Ficou irritada? Ficou feliz, alegre? Então não, a gente sabe que ela ficou o quê? Ela ficou irritada. Irritada por não ter conseguido o quê? Comer. No caso, a sopa. Então ela ficou irritada. Tudo bem? Então essa outra, né? Então aqui, né, caso são questões o quê? Subjetivas. Subjetivas é quando você tem que escrever a resposta. E agora a gente vai responder para finalizar a questão objetiva. Questão objetiva é quando você tem que marcar o quê? Marcar uma alternativa correta ou mais de uma alternativa correta. São questões onde você não precisa desenvolver a sua ideia. Né? Eu sei que a maioria das pessoas prefere por questões, né, questões objetivas, onde marca o X. Mas é essencial a gente saber o quê? Desenvolver as ideias. Porque quando vocês estiverem maiores, vamos supor, né, lá vocês vão treinar bastante, tá? Lá no sexto, sétimo, assim por diante, como fazer redações. A gente já faz, né, teste da psicogênese e outras atividades de português. Mas vocês terão que fazer o quê? Redações para passar no vestibular. E vale muito ponto. Então é muito importante você saber desenvolver uma história, uma ideia. Tudo bem? Então vou dar uma pausa aqui no vídeo. Eu vou retornar com vocês para responder a próxima questão. Então, pessoal, vamos responder agora a última questão, né? A questão objetiva, a questão 9. Analise as frases e marque aquela que explica a moral da história. Qual é o ensinamento que a história diz, né? Deu pra gente a moral. Tudo bem? Ah, casa de ferreiro, espeto de pau? Mas que expressão é essa, né? Então, para a gente saber, pessoal, é lógico, na nossa língua brasileira, né? A nossa língua brasileira, sim.
no caso é nossa língua portuguesa, né? Mas que é utilizada no nosso país, no Brasil, ela é muito rica de expressões. Tem muitas expressões. Então, né, expressões populares. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Uma investigação. Uma pesquisa. No caso, a gente pode utilizar o Google, né, para saber o que significa essa expressão. Será que tem a ver com a história que a gente leu? Vamos dar uma olhadinha? Aqui logo eu coloquei casa de ferreiro. Já veio tudo, né? Pra gente, várias coisas, porque são palavras bem diferentes. E não vai ter muita pesquisa com relação a isso, né? Se você colocar casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu indico que você coloque completinho, tá bom? Que aqui eu já coloquei, já abriu pra mim toda essas explicações, algumas imagens também. Olha lá. Em casa de ferreiro, espeto de pau é um ditado popular e é usado quando se quer dizer que uma pessoa hábil é o quê? Uma pessoa que tem habilidade em determinada coisa. Não usa, né, no caso lá, não usa essa habilidade a seu favor. Ela não usa essa habilidade para ela, utiliza para o seu trabalho, para outras pessoas, mas para ela não serve. Vamos lá? Um exemplo muito bom. Um pedreiro vive a reformar a casa dos outros, não é? É seu ofício, ele trabalha para reformar, arrumar as casas das outras pessoas. Para isso que ele recebe. No entanto, a sua própria casa ele não arruma, não é? Então, assim, é só um exemplo, né? Tem a pessoa, às vezes, aqui, ó, a diarista que arruma a casa de várias outras pessoas e a casa dela não está arrumada. O professor que, às vezes, ensina, né, lá na sala de aula. Aí, às vezes, o próprio filho, no caso, eu não tenho filhos, né? Mas quando eu tiver, lógico, eu vou ensiná-lo em casa também, né? Mas, assim, às vezes tem muito professor que o filho em casa tá tendo muita dificuldade na escola e não ensinam o aluno, né? No caso, o filho dele, né? E assim, é coisas que a gente tem que pensar um pouquinho, tá? Esse ditado é muito interessante, né? Que a gente vai utilizar quando vocês ouvirem esse ditado na próxima vez, vocês vão lembrar. Lembra do exemplo do pedreiro que vai reformar a casa dos outros, não arruma a própria casa, um professor que ensina para os outros, mas não ensina para o seu próprio filho, uma diarista que arruma a casa dos outros, né, das outras pessoas e não arruma a própria casa. É lógico que isso não é regra, tá? É assim, por exemplo, as diaristas às vezes pode chegar um dia que elas estejam muito cansadas e sua casa, né, pode trabalhar na casa da outra pessoa arrumando e na sua casa ficou um pouco, né, desarrumado por conta do cansaço, né? E assim com o pedreiro, professor, etc. Mas isso não pode virar regra, né? No caso, a gente está fazendo o quê? Praticando um trabalho, mas que aquele trabalho para a gente tem que servir, né? Também, né? Para a gente ter uma vida confortável, que nem as outras pessoas também devem ter, né? Com o nosso trabalho, nosso suor. Vamos lá? Então, vamos aqui, tá? Aí tem uma primeira expressão. Tem alguma coisa a ver com o texto? Nada, né? Não tem nada a ver com o texto, né? Casa de ferreiro, espeto de pau? Não, não. Não mesmo. Ela vai tratar de outro assunto, né? B. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. É o quê? Uma questão de, parece o quê? Vingança, né? Foi uma vingança que a cegonha fez com a raposa? Ela se vingou? Ou seja, ela está mais apropriada na nossa resposta, não é? Aqui se faz, aqui se paga. Então, ele, no caso, fez o quê? A raposa, né? E nessa história aqui não fala que ela foi tipo uma trama, não foi uma pegadinha. Em outras fábulas, parece, né, que eu, assim, de outras, porque tem, assim, essa mesma história pode ser contada de várias formas, né? E eu li algumas delas diferentes, são diferentes. Em uma fala que a raposa, ela teve o objetivo no começo de convidar a cegonha para fazê-la passar por uma situação engraçada. Então, aqui no texto não, aqui fala só que ela foi o quê? Recebeu o convite, né? E ainda conseguiu tomar a sopa. Então, algumas diferenças, né? Então, o que acontece? A cegonha convidou a raposa para se vingar. E ela conseguiu? Conseguiu, não é? Então, é lógico que não é apropriado, né, gente? A vingança. Ela poderia começar, não gostei dessa brincadeira, tô com muita fome e tal, né? Mas mesmo assim, né? No caso, a raposa, né? Ela, ela teve a resposta na própria moeda.
Então, a que se faz que se paga é uma expressão mais apropriada, sim. Tudo bem? Letra B. Vamos ler as outras. C. Quem burro nasce, burro morre. Quem burro nasce, burro morre. Então, outra expressão popular. Fala o quê? Que é aquela pessoa que não faz escolhas boas, né, durante a sua vida, né? Desde o início, ela vai continuar errando até o final da sua vida. E que isso também é relativo, não é verdade. Mas as expressões populares, elas surgem elas generalizam. Elas colocam tudo, né, da mesma forma. Que às vezes tem aqui várias pessoas que fazem várias coisas assim, que não pensam durante a vida e ela continua a fazer coisas impensadas até o momento que ela, né, da morte dela, né? Então, parece que nunca vai aprender, mas a gente sabe que não. A gente sabe que a vida é um processo de aprendizagem. Vocês estão aprendendo, eu estou aprendendo, seus pais estão aprendendo, todo mundo está aprendendo nesse momento, né? Agora, persistir no erro, aí sim, não é uma coisa muito inteligente. Então, vamos lá, na D. A inveja não admite o mérito. É uma frase muito real, né? Mas ela não se aplica ao nosso texto. Porém, o que ela quer dizer? Quando às vezes, você já observou algumas pessoas que invejam a vida das outras pessoas? Às vezes a pessoa compra um carro, ela, nossa, não sei qual a pessoa, eu começo a falar assim, que carro feio, não, eu não compraria esse carro. O que deu nessa pessoa para comprar o carro? Às vezes não tem nada a ver com aquilo, só que ela quer criticar porque a pessoa conseguiu alguma coisa na vida. Ou então a pessoa viajou, colocou foto no Facebook lá da viagem dela. Nossa, essa pessoa aqui quer esfregar na cara dos outros que tá viajando e tal, e começa a criticar. Mas ela viaja. Então, eu, assim, infelizmente conheço pessoas muito tóxicas. No caso, são pessoas tóxicas, né? É uma expressão que pessoas que só vejam o lado negativo, né? Fica toda hora. E é uma inveja disfarçada. Porque muitas vezes o mérito, a outra pessoa trabalhou para conseguir aquilo. Trabalhou para conseguir comprar um carro, trabalhou para conseguir comprar uma casa, trabalhou para conseguir o quê? Viajar. É o mérito da pessoa. Então a inveja não admite o mérito. Uma pessoa invejosa, ela nunca vai enxergar que a outra pessoa teve mérito de conseguir aquilo. Ela sempre vai falar o quê? Que ela teve sorte, que ela às vezes até vai fazer várias acusações, né, erradas, sem mesmo conhecer a pessoa. Por pura inveja. Às vezes a pessoa não tem, não quer que a outra pessoa tenha. Infelizmente isso nos acaba. Isso aqui é ruim pra gente, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Então, na questão 9, letra B, que se faz que se paga. Foi uma questão de vingança, né, da cegonha à raposa. Então, aqui a gente finaliza esse estudo do texto, tudo bem? E agora eu vou colocar uma historinha para vocês, tá? Eu vou divulgar, muito curta, tá? Eu vou divulgar o canal para vocês, bem legal esse canal, onde tem vários contos de fábulas e você pode se deliciar, né? Ver vários outros contos de uma forma mais animada, tá? Se você colocar a Raposa e a Cegonha, vai aparecer muitas histórias, tá? Mas eu escolhi esse aqui porque ela conta de uma forma como se estivesse narrando a história, é uma narração, tudo bem? Eu vou tirar minha imagem e aqui você acompanha com a gente, tá bom? Deixa eu aumentar aqui o som para você escutar. Contos de Fadas com a Gigi apresenta A Raposa e a Cegonha. Há muito tempo atrás, a raposa e a cegonha eram grandes amigas. Um dia, a raposa convidou a cegonha para um almoço na sua casa. Quando a cegonha chegou na casa da raposa, a mesa estava arrumada para o almoço. Havia 2 tigelas de sopa. A raposa começou a comer, mas a cegonha não conseguiu comer a sopa, porque seu longo bico não alcançava a sopa na tigela, que era muito rasa. Por que você não come? Não gostou da minha sopa? Perguntou a raposa para sua convidada. Está muito gostoso, sim, mas é que eu não tenho fome, disse a cegonha, que na realidade estava faminta e zangada. Depois, a cegonha convidou a raposa para um jantar em sua casa. Quando a raposa chegou, viu que a mesa estava posta para 2 pessoas. Eram 2 tigelas altas, cheias de sopa. Qual
é o problema, raposa? Por que não está comendo? Não gostou da minha sopa? Perguntou a cegonha, mas a raposa não respondeu. Ela ficou com raiva porque a cegonha serviu a sopa em uma tigela com a abertura muito estreita, que não cabia à boca da raposa. E desde esse dia, a raposa e a cegonha não foram mais amigas. Oi, pessoal! Eu sou a Gigi, a arara contadora de histórias. E todas as semanas eu vou contar uma das minhas historinhas aqui no meu canal do YouTube. Clique nesse botão inscrever-se e você nunca vai perder os meus novos contos de fadas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e Então, pessoal, deixa eu só retornar aqui com minha câmera. Então, o que acontece? Eu vou divulgar esse canal aqui para vocês porque ela é bem bacana, porque tem várias histórias, tá? E nessas histórias você pode seguir. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? Eu vou virar a tela para vocês. Olha lá, Contos de Fadas, né? No caso, o nome. Aí eu vou colocar na descrição, tá? Na descrição o link para você acessar esse canal. Olha, Contos de Fadas com a Gigi. Esse canal parece que está desativado, eles não estão mais lançando vídeos. Mas porque eu observei aqui, clicando em vídeos, né? O último que ele foi lançado foi há 3 anos atrás. Embora, né, tenha isso, né, muito tempo, tem vários outros contos. Ó, A Raposa Sem Rabo, O Guaxinim Simpático, O Menino que Gritava. Então, várias outras histórias narradas por uma contadora de histórias, tudo bem? E conforme vocês viram que tinha um pouquinho de diferença, né? No caso dessa história, né? A raposa, no caso, ela quis, né? A cegonha, quando ela falou assim que tinha comido, estava delicioso. Ela não admitiu que não tinha comido nada. Foi uma pequena diferença na história que a gente leu para essa história animada, tudo bem? Então vou colocar na descrição, né? Aí você vai lá na descrição do vídeo nosso vídeo aula e vai ter o link desse canal. Aí nesse canal você pode entrar, tá? E assistir os vídeos desse conto, tudo bem? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? No vídeo de aula hoje. Eu sei que hoje, no caso, não vai ter atividade para vocês. E porque eu vou dar tempo mais um dia para aquelas pessoas que não fizeram essa atividade terminar a atividade, fazer a correção, para que amanhã a gente possa fazer uma nova atividade de português tranquila como essa, tá? Não vou puxar de vocês, não. Vai ser tranquila, tá bom? Para vocês treinarem escrita e treinarem a sua leitura também. Então, fiquemos, né, combinados. É um trato, nosso trato, tudo bem? Então é isso, pessoal. Um abraço, um grande abraço e tchau, tchau.